Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula falando de obstáculos na aprendizagem de matemática e aí propriamente nesta aula será de potência. Eu sei que já estou falando algumas aulas de obstáculos e como eu disse em uma outra aula, nessa matéria de matemática na educação básica, é uma matéria basicamente voltada à educação e boa parte dos conteúdos que a ementa prevê fala exatamente sobre os obstáculos, que eu já venho falando desses obstáculos desde a didática matemática, que foram divididos em quatro tipos de obstáculos, entre eles obstáculos relacionados à didática, como o professor ensina, outros obstáculos estão relacionados à própria idade do aluno, à limitação por conta disso. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais de potência. Bom, pessoal, eu vou falar em que eu me baseei nessa aula. Vocês devem ter visto que há um padrão nas minhas aulas que geralmente eu pego um artigo matemático. Por que eu pego um artigo e não, por exemplo, uma dissertação ou uma tese? Por vários motivos, entre eles. Quando eu pego um artigo que foi geralmente publicado em um evento, ele já passou por um grifo, ou seja, passou já por uma seleção ali para que participasse daquele evento. Segundo, já é um pouco mais resumido. Então, para uma aula de 50 minutos ou de 2 horas, como é o nosso caso, em que eu preciso já ter um conteúdo mais enxugado, é mais interessante para mim. Terceiro, ele já passou por uma pesquisa. Então, provavelmente, esse professor ou esse pesquisador que fez esse artigo, ele já selecionou, já leu muitos outros relacionados ao assunto. Então, é uma forma de leitura indireta realizada por mim. Tá? Então, é claro, não estou desmerecendo questão que, de tese ou dissertações. Quem puder ler, inclusive eu deixo até claro, deixo a referência, deixo o artigo. Quando eu estou preparando algum artigo, eu costumo muito ir nas referências também do artigo que eu estou lendo como base, tá? Mas aqui para a aula já me é suficiente. Então, os pesquisadores desse artigo em questão, que foi publicado no quarto CONEDU, que é o Congresso Nacional de Educação, então já é um evento bem renomado, que foi feito em 2017. Eles pegaram alunos do primeiro ano do ensino médio, 31 alunos de uma turma, e trabalharam a potência. E por que o ensino médio? Eu sei que o foco da minha disciplina é o ensino fundamental, porém foi no primeiro ano. E nesta turma, no primeiro ano do ensino médio, você vê funções de cabo a rabo. Todo o primeiro ano você vê basicamente funções. E aí vai ter funções logarítmicas e funções exponenciais que são fundamentais o ensino, o aprendizado de potências. Pessoal, essa aula eu não estou nem sequer não vou nem falar muito do que você poderia fazer para aprender, para ensinar potências. Por quê? Porque durante toda a nossa caminhada, eu já ensinei várias formas de se ensinar potência, né? Várias ferramentas. O meu foco hoje é analisar o erro. Vocês verão alguns prováveis erros que ocorreram nessa turma que poderão ocorrer com as turmas de vocês também. Por exemplo, nenhum aluno acertou questões envolvendo ou base ou expoente negativo ou ambos. Tá? Então já é um erro que é reflexo do fundamental, porque o aluno chegou no primeiro ano sem saber isso, não foi às vezes por conta do professor, porque o professor não ensinou, porque o professor não mostrou. Algumas coisas estão acontecendo e eu vou mostrar para vocês no decorrer dessa aula. Bom, eu gosto de falar que o erro não é a linha de chegada, é a linha de partida. O próprio PCN em 98, olha só, gente, estamos em 2021. Há 23 anos atrás já se dizia que na aprendizagem escolar o erro é inevitável. Muitas vezes
pode ser interpretado como um caminho para buscar o acerto. Lembra quando eu falei de didática, de contrato didático? Quando o aluno ainda não sabe como acertar, faz tentativas à sua maneira, construindo uma lógica própria para encontrar a solução. Ao procurar identificar, mediante a observação e o diálogo, como o aluno está pensando, o professor obtém pistas do que ele não está compreendendo e pode planejar a intervenção adequada para auxiliar o aluno a refazer o caminho. Por isso que é importante uma avaliação diagnóstica, e não só uma avaliação diagnóstica por si só, mas quando o aluno erra, você sempre tem que procurar o porquê daquele erro. É muito chato quando o professor fala simplesmente, olha, você errou. O erro é muitas vezes visto, em sua grande maioria das situações, como um sentimento de culpa pelo aluno. O aluno se sente culpado por aquilo. Chega a ser um tabu, ele chega a ser censurado. Lucchesi fala numa obra dele em 2009 que o erro é visto como algo de censura. Então o aluno vê aquele erro, chega a ser um trauma para o aluno. E aí, se o professor não vem e busca aquele momento como um momento de retrospectiva, fala, olha filho, você errou, por conta disso, disso e disso, vamos procurar sanar esse erro, vamos procurar ver aonde, sabe, de forma cirúrgica mesmo, o exato momento em que o aluno errou e por que ele errou. Se você começa a buscar no erro uma oportunidade de acerto futuro, você já está no caminho certo aí, tá? Bom, Lorenzato, né, ele escreveu dentro de uma aula de Paias em 2009, isso aqui eu estou em cima do artigo, ele fala que o erro pode ter distintas causas: falta de atenção, né, pressa, chute, falha de raciocínio, falta de estudo, mau uso ou má interpretação da língua oral ou escrita da matemática, deficiência de conhecimento da língua materna. Então, às vezes, os erros de português também implicam nisso, ou simplesmente de conceitos matemáticos. Tá? Tem diversas causas, e é claro que essas causas estão sim dentro daquelas 4 categorias de erro lá na didática matemática. Então, olha só, gente, uma prova diagnóstica, quando eu pedi para vocês fazerem formulários no Google, eu sei que por conta da pandemia, as provas estão sendo à distância. Mas quando você faz uma prova ali presencial, é muito legal que você tenha também o acesso aos rascunhos do aluno. Sempre quando eu faço uma prova, eu peço rascunho. Aí tem gente que questiona, não é, professor, mas por que o rascunho? Porque pelo rascunho eu consigo saber como que você pensou. É muito importante você ter esse, esse caminho lógico que o aluno fez para chegar na resposta. A gente vai discutir ainda hoje nisso. Então, ó, eles estipularam num quadrinho o porquê, e aí ele colocou, eles fizeram uma análise em cima das questões, tá? Então, eram várias alternativas, ele colocou como alternativas, mas eram com as letras, né? Foi até a letra L, então foram 12 questões, em que cada uma já analisavam, por exemplo, o erro em potência de base e expoente natural. Analisar o erro em potência de base natural e expoente inteiro negativo. Então eles colocaram várias situações, 12 situações, e a quantidade de acertos e erros. Então teve algumas situações, por exemplo, a letra E e a letra H, que não tiveram nenhum erro, mas teve situações, como por exemplo, a letra C, analisar erros em potências de base inteira e negativa e expoente natural com parênteses. Nós tivemos 25 acertos e 6 erros. Então, ainda estamos no acerto. Agora, olha só, gente. Olhem a letra D de dado. Analisar erros em potência de base inteira e negativa. Ou seja, a base era o inteira negativa, exemplo, menos 5. E expoente natural sem parênteses. Então, vocês tiveram aqui muitos erros. Em algumas situações, teve erros, todos erraram. Por exemplo, a letra J e a letra K, em que envolvem base fracionária. Então, os alunos têm muita dificuldade nisso. Eles dividiram, de acordo com a obra de Pais,
Pais, perdão, em 2009, em 5 categorias. Então, eles adotaram essa forma de critério. Erros relacionados à técnica da definição, erros relacionados à técnica da regra de sinais, então teve erros, aquela questão, né, da multiplicação e divisão, erros relacionados a convenções matemáticas, principalmente com questão de parênteses, erros relacionados à potência com expoentes negativos, e esse erro aqui, gente, muitos erraram. Foi até por isso que eu coloquei lá no primeiro slide, que teve questões que todos erraram, e erros relacionados às operações fundamentais. Então, ó, vamos começar a comentar alguns erros desses alunos. Então, nós vemos aqui, ó, por exemplo, 5 elevado ao expoente menos 2. O aluno acertou, colocou 1/25. Porém, no desenvolvimento da questão, nós vemos aqui uma contradição. Não ficou claro o que ele pensou, por isso que eu gosto sempre de olhar o rascunho do aluno. O rascunho é fundamental para você ver, porque nem sempre um acerto é de fato um acerto. Né? Eu sempre falo que às vezes para os alunos assim, olha, em sala de aula, vocês miraram e acertaram na lua. Sabe? É mais ou menos isso. Outra situação, 5 elevado à mesma questão, a letra B. E aí a letra B, como vocês viram lá, é analisar erros em potência de base natural e expoente inteiro negativo. De fato, a base é natural e o expoente inteiro é negativo aqui em cima, o menos 2. Então, eles viram que esse tipo de erro aqui está com relação à regra de sinais. Porque ele desenvolveu bem aqui no meio, mas a resposta deu errada. Ele colocou como sendo menos 25. E, na verdade, deveria ser 25 positivos. E aqui ainda tem um outro erro. Porque isso deveria ser assim se tivesse um menos 5 ao quadrado. Então ele errou aqui, né? Outra situação que ele confundiu. Ele achou que por ser menos, deveria ser menos na base. Não, é menos no expoente. Então, erro sobre erro. Outra situação aqui, aí sim, é somente com relação à regra de sinais, que ele colocou menos 4 quadrado, tá certo 2 vezes, mas aqui errou, colocou menos 16, tá? Então a gente começa a ver que esses erros mostram um déficit lá no passado, e esse déficit precisa ser corrigido. Aqui o professor observou no ensino médio, mas quem dera que o professor lá no fundamental tivesse observado também e tivesse corrigido a tempo, de esse erro não se perpetuar em séries vindouras. Então aqui, ó, menos 2 elevado a 4, ele colocou menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, tá certo, ele acertou aqui, porém, estaria certo se tivesse tem um equívoco aqui, né? Qual que é o equívoco, professor? Bom, o equívoco é que esse menos 2 elevado a 4 não está entre parênteses. Quando não se está entre parênteses, você não coloca o menos em todos eles. Você resolve 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 4, elevado a 4, que dá 16, e aí o sinal vem aqui. Esse tipo de equívoco, ele acontece muito, gente, e até entre professores, entre acadêmicos de matemática. Então, para isso aqui estar correto, precisaria necessariamente, eu estou sem minha mesa digitalizador aqui, precisaria, esse parênteses aqui eu acabei errando. Deixa eu ver se eu consigo a borracha aqui. Tá. Para isso estar correto, o pensamento do aluno, precisaria estar o menos dentro deste parênteses. Aí sim estaria correto, porque aí o menos iria junto com a base 2. Tá ok? Bom, aqui eu tenho a mesma questão, e aqui ele confundiu esse menos e colocou como sendo, como se fosse o menos aqui em cima, né? É o mesmo erro daqui, que ele puxou o menos do expoente para a base, aqui ele puxou o menos da base para o expoente. Então, são erros assim que lá na frente vão trazer um prejuízo enorme. 7 elevado a zero, olha, ele colocou simplesmente como sendo uma multiplicação, 7 vezes zero. Esse tipo de erro acontece muito.
Você coloca lá 3 elevado ao quadrado. O aluno pensa que é 3 vezes 2. Vamos ver aqui, olha. Menos 12 elevado a menos 6, ó. Aqui ele acertou, menos 2 foi tudo. Porém, era menos 6. Era invertido. Ele não colocou aqui, ó, 1 sobre 64. Ele não fez a multiplicação da forma correta. Letra G. A G, ele considerou que, olha só, o menos estava aqui fora, tá? E aí, o que ele fez? Olha, ele colocou novamente como se tivesse um parênteses aqui. Ele colocou como se tivesse isso. E ainda colocou como... Ixi, esse aqui tem um conjunto de erros enorme, né? Primeiro que ele não colocou aqui inverso, colocou 1. Deveria ter colocado isso tudo sobre 1. Outra situação também, a resposta, a própria resposta, 6 vezes 6, ele colocou como sendo 16. Então, isso aqui foi uma análise de alguns erros, tá? Eu não estou colocando necessariamente todos os erros, porque aí são 31 alunos em cima de 12 questões. Mas é interessante, gente, porque a gente consegue avaliar. Legal seria que o que eu estou fazendo aqui, o professor chegasse depois da avaliação diagnóstica, sem citar alunos, sem dizer quem foi, mostrar isso aos alunos e ver, olha, gente, errou aqui, vamos ver o porquê que o nosso colega errou, e aí mostrar, gente, de forma que não constrangesse o aluno, tá? Então, outra situação aqui, olha, 3 sétimos elevado ao expoente menos 2, ou 2 negativos. Ele esqueceu de inverter, porque você sabe que quando tá, isso aqui tivesse positivo, legal, estava certo, né? Sem contar que 7 vezes 7 não é 41, né? É 49. Então, outro erro de multiplicação aqui. E aqui deveria ser invertido, né? Seria 7 sobre 3, 7 sobre 3. Então, gente, você repara que um erro, ele pode vir sozinho? Pode, mas nós vemos algumas situações em que o erro ele não vem sozinho. Ele vem com um outro erro geralmente agregado, né? Erro de tabuada, erro de sinais, enfim. Bom, essa foi a aula, deixei como referências aqui para vocês. E agora eu vou propor para vocês a atividade dessa semana. Então, pessoal, a proposta dessa semana é uma proposta bem simples, em que você pode fazer tanto no Word quanto numa folha. É preferível que faça no Word, tá? Então vamos deixar bem claro no Word. Eu quero que vocês façam uma lista de 10 questões, proposta de atividade diagnóstica. Então, se quiser deixar até em aberto, acho legal, porque aí você consegue ver o erro do aluno. E aí, comenta depois embaixo o que você quer analisar em cada uma. Por exemplo, olha, na primeira eu quero analisar se o aluno sabe e se o aluno consegue resolver potências com expoente positivo e base positivo. Pronto. Segundo, eu quero que ele analise expoente fracionário, enfim, tá? Fica a critério de vocês como que vocês vão analisar, mas eu quero que vocês descrevam depois embaixo o que você quer diagnosticar em cada uma das questões. Isso eu estou mandando para vocês hoje, no dia 16, e vocês terão até a quarta-feira que vem para realizar, ou seja, até o dia 23 de julho. Então, mãos na massa, pessoal. Um abraço.